estarmos aqui esta manhã, rever-los cada um, né, dos amigos, dos irmãos. Gente, eu fiquei um pouquinho ali na frente, vendo algumas pessoas entrar, e eu quero dizer que vocês estão de parabéns, viu? Que igreja elegante, que povo bonito. Eu estava ali, meu Deus, Senhor, o que está acontecendo aqui? O Senhor só escolheu os bonitos para vir para essa igreja? Dá uma oportunidade para os feios vir também. Ai, glória a Deus. Gente, eu queria compartilhar com vocês esta manhã uma palavra. Você pode até ir abrindo ela lá no livro de João, Evangelho de João. Nós vamos ler a partir do capítulo de número 6. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo de número 4. Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Deixa aberto aí, né, na sua Bíblia, ou no celular, onde você leva as escrituras, ou no tablet. Enquanto a gente não lê, só deixa eu compartilhar com vocês. Eu sei que nós temos muitas atividades na igreja, né? A Igreja Embaixada é uma igreja muito ativa, graças a Deus. Nós até costumamos dizer que a embaixada não para, né? Mas amanhã nós vamos começar esse seminário. Na verdade será 2 dias. Precisaríamos até mais de 2 dias, porque o conteúdo que nós vamos compartilhar é muito denso, né? E muito, muito importante para este tempo. Mas vamos tentar colocar tudo em 2 dias. Será na segunda-feira à noite, amanhã à noite, a partir das 8 horas. Creio que nós vamos até às 10 horas. Então já se organize, vamos tentar fazer isso em 2 horas. E na terça-feira também, das 8 horas, provavelmente até às 10. E esse seminário não é um seminário que eu vi, não é um seminário que eu participei, mas é um seminário onde eu tenho construído isso através daquilo que Deus tem me ensinado a respeito de finanças, a respeito da área do empreendedorismo, a área empresarial, da área da abundância de Deus. Então ele vai ter um tripé, digamos assim. Nós vamos falar de dinheiro, e o nome é Desbloqueando o seu dinheiro, né? Unlock Your Money. Vamos falar de finanças do ponto de vista, primeiro, espiritual. É muito interessante porque a maioria das pessoas não sabem que dinheiro é algo espiritual. Quando eu falo dinheiro, eu estou falando de prosperidade, estou falando de suprimento financeiro, suprimento em todas as áreas para que a gente possa viver. Dinheiro é algo espiritual. Existem espíritos imundos que são especializados em nos roubar, em trazer ruína. E nós vamos ver isso, que uma das coisas que Jesus fez na cruz do Calvário foi levar sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa culpa e também a nossa ruína. Ele também levou o espírito de ruína ali e o venceu na cruz. Então, nós vamos falar do ponto de vista espiritual, de maldições espirituais financeiras, e nós vamos descobrir por que pessoas inteligentes, esforçadas, até conseguem ganhar alguma coisa, construir alguma coisa, de repente perde tudo. E vocês já viram, quem sabe, tantas histórias de pessoas que até tiveram grandes propriedades, aí o avô perdeu tudo, o pai perdeu também, e parece que é altos e baixos na vida financeira. Vamos falar sobre isso. Você sabia que existe 4 espíritos específicos destacados somente para atacar a vida financeira das pessoas, principalmente dos cristãos, manter a gente abaixo daquilo que Deus tem. O segundo ponto que a gente vai falar, nós vamos falar a respeito da questão psicológica e emocional. Como nós nos relacionamos com a questão da prosperidade. Quais são as nossas crenças com respeito a isso, o que nós acreditamos que é bom, o que é ruim com respeito a essa área. É muito importante isso também, e se precisar, né, vamos destravar alguns pensamentos que são limitadores nessa área. E o terceiro ponto
é sobre inteligência financeira. Como construir uma torre sem que ela desmorone, né? Sem que ela venha a ruir. Então eu acredito que vai ser muito importante. E eu estou fazendo isso não porque por outro motivo a não ser por o Espírito de Deus está me incomodando, está já trazendo ao meu coração, porque Ele quer nos abençoar esse ano. Deus quer tirar, sabe, tem pessoas aqui que têm sonhos, tem pessoas aqui que têm muitos desejos de crescer, mudaram para esse país para crescer, para prosperar, para ter uma vida melhor, mas parece que as coisas que aconteceram no Brasil voltaram a acontecer aqui, e Deus quer nos abençoar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vai ser um seminário financeiro, mas vai ser um seminário de libertação. Amém? Então venha preparado. Quero também te dar uma direção de você traga um papel, uma caneta, um caderno, porque tem muita coisa que você vai anotar. E eu tenho certeza que vai fazer sentido. E nós vamos estar principalmente debaixo de uma unção de Deus nesses 2 dias. Vamos ministrar tudo com temor do Senhor. Amém? Então você está convidado para vir, como a pastora Amanda disse, não há custo, não tem nenhum valor. Se você puder fazer a inscrição, é melhor para a gente se organizar. Nós já temos 70 e poucas inscrições, então já está quase, né, a nossa capacidade, mas ainda há mais lugares que você pode fazer parte disto, tá bom? Gente, dentro desse tema que Deus tem falado comigo, né, da questão da financeira, da questão de como Ele quer nos acrescentar, tem tantas promessas, há tantas promessas de Deus nessa área. A Bíblia diz que nós seremos por cabeça e não por cauda. A Bíblia, ela nos garante que há uma unção na nossa vida para que nós possamos comer o melhor da terra. A Bíblia nos diz que Ele nos dá por herança todo lugar que colocarmos a planta dos nossos pés. O justo não mendiga o pão. A Bíblia fala que Deus é o Deus do mais que o bastante, que traz crescimento a nós, os nossos filhos, aos filhos dos nossos filhos. Então há muitas promessas nessa área. E é interessante que quando a gente olha a caminhada de Jesus, nós vamos ver, às vezes a gente se prende a alguns versículos e algumas passagens e toma aquilo como algo total, verdadeiro. O filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Já viram isso? Então a gente diz: poxa, era miserável, porque até eu tenho um travesseiro, ele não tinha, né? A gente começa a pensar assim. Mas se você pensar, qual era a criança que nasceu naquela época, que teve a honra de, no seu nascimento, receber a visita de 3 reis. E esses 3 não trouxeram uma caixinha de bombom, nem um ursinho. Eles trouxeram coisas valiosas. Trouxeram ouro, trouxeram mirra, trouxeram coisas que valiam muito dinheiro. O que eles trouxeram para Jesus ali, talvez seria como você visitar, você é uma pessoa rica, e de repente você tem um sobrinho que nasceu, e você diz assim: vou lá fazer uma visita para ele, mas eu vou já encaminhar a vida desse menino. Eu sou muito rico, e faço a visita, e vejo o menino, e de repente eu olho e digo assim: olha, pai, eu quero deixar um presente para o futuro dele, estou dando a ele aqui agora 80 mil ações da Amazon. Quando ele ficar grande, ele vai desfrutar disso. Estou dando 70 mil ações da Apple. Ele tem dinheiro para o resto da vida. Ele não sabe o que é isso agora, mas ele já está ali.
Eu estou trazendo esse ouro, eu estou trazendo essa prata. Pastor, o senhor quer dizer o quê? Que Jesus era milionário? Não, quero dizer que nunca faltou nada para Jesus. Nunca faltou, e ele nunca colocou confiança nisso, do que ele recebeu quando criança. Mas quando a gente vê Jesus, aonde ele encontra escassez, ele promove fartura. Aonde ele encontra impossibilidades financeiras, ele resolve o problema. Olha, estão vindo cobrar o imposto. Vai lá, pesca o peixe. Pega lá da boca do peixe. O que tem lá? Uma moeda. Paga o teu, o meu e dos nossos amigos aqui. Sempre mais que o bastante. Então, nós vemos que Jesus nunca teve problema de escassez. Quem tinha problema de escassez era quem estava do lado dele. A mentalidade de escassez era quem estava caminhando com ele. Quando vem aquela mulher e ele estava prestes a ser crucificado, né, os seus dias de cumprir o seu chamado, de ser crucificado, ressuscitar ao terceiro dia, a Bíblia diz que chega uma mulher com um vaso de alabastro, você conhece essa passagem, com um perfume caríssimo. E aí ela pega e derrama sobre os pés de Jesus, derrama sobre Jesus. E quem tinha mentalidade de escassez em volta, sabendo o valor daquele produto, disse: que besteira que essa mulher está fazendo. Meu Deus, daria para pegar esse produto que é caríssimo, que é dela, e que ela está desperdiçando, daria para vender e para ajudar muita gente. Viram essa passagem? Alguém já leu essa passagem? Jesus disse: ei, que mentalidade miserável é essa? Que mentalidade tacanha é essa? Deixa essa mulher fazer o que ela está fazendo. Inclusive, aonde for pregado o evangelho, vai se lembrar do que ela está fazendo. Ela não está fazendo errado, ela está fazendo certo. Então a gente, às vezes, pinta um Jesus, porque, não, ele não estava vestido com a luxúria dos reis da época, não, ele não estava, porque ele tinha uma missão específica, mas Jesus não tinha uma mentalidade de escassez. Eu quero que você me prove aonde ele tem uma mentalidade de escassez, porque aonde ele chega não tem pão, ele multiplica o pão, aonde não tem pescaria, ele faz ter muita pescaria, aonde ele chega que tem pouco, ele transforma em muito. A mentalidade de Jesus era de abundância. Diga, abundância. Abundância. Não era uma mentalidade de escassez, de ruína, de miséria. Obviamente, pelo chamado, pela missão que Jesus estava atuando, ele não podia chamar atenção. Mas não é porque ele não estava com uma roupa de rei, uma coroa de rei, que ele não era rei. Ele era rei, e muito mais próspero que todos os reis da terra, porque foi ele que inventou o ouro. Ele não tinha ouro, ele criou o ouro. Ele não tinha prata, ele criou a prata. É a diferença de quem tem e de quem fez existir. Então, para ele não havia limites, mas pela missão dele, ele precisou caminhar dentro de uma situação que ele pudesse pregar o evangelho. É mais ou menos você que está muito bem financeiramente aqui nos Estados Unidos. Você tem roupas boas, você tem um bonito relógio, você tem boas joias, e de repente Deus chama você para ir para uma missão evangelística, sei lá, na África, até no Brasil, em alguns lugares muito pobres. Você vai com as mesmas roupas, com as mesmas joias para esse lugar? Você não vai, porque você não quer chamar a atenção por isto. Você quer chamar a atenção pela mensagem que você está levando. Está entendendo o que eu estou falando? Eu sei que isso está quebrando um pouquinho algumas coisas, e o seminário começa amanhã, mas eu já quero começar a falar com vocês hoje. Vamos lá para João.
João capítulo de número 6. Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, versículo 1 que eu estou lendo, tá? Que é de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais miraculosos que ele operava e curava os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: aonde compraremos pão para toda esta gente? Disse Filipe: onde compraremos pão para toda essa gente comer? E ele perguntava isso somente para o experimentar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu Filipe: 200 denários, diga 200 denários, de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: eis aqui um rapaz que tem 5 pães e umas de cevada e pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Disse Jesus: mandai o povo assentar-se. E havia relva naquele lugar, então assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças, repartiu-os com o que estavam assentados e fez o mesmo com os peixes. E quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaços e 5 dos pedaços dos 5 pães de cevadas que sobravam e que haviam comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, tomou a retirar-se sozinho para o monte. Amém? Pai, eu te dou graças, Senhor, nesse momento, e te peço, Espírito Santo, eu sei que nesse momento vai haver uma guerra espiritual, pela nossa mentalidade, pelo nosso entendimento, mas eu te peço, Espírito Santo, que a verdade do Senhor se apegue ao nosso coração. Fala conosco, Deus, na tua palavra, nos faz livres. Senhor, nos abre os nossos olhos e unge eles, para que a gente possa, Senhor, ver como nós devemos ver, e que nenhuma escama de mentira de Satanás permaneça nos nossos olhos, nem pelo caminho da religiosidade ou por qualquer outro caminho. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém? Eu queria falar com vocês sobre essa palavra chamada abundância. Abundância. O nosso Deus, a característica dele é de abundância. Deus não fez nada pouco. Tudo que ele fez muito. E não só muito, como diversificado. Esses dias eu compartilhava com alguém e falei: olha, eu acho que se eu fosse Deus e fosse fazer peixes, por exemplo, e se a função do peixe para o homem é alimentá-lo, eu ia fazer só um tipo de peixe que tivesse pouco espinho e muita carne. Para que esse tanto tipo de peixe? Para que peixe assim, peixe comprido, peixe largo, peixe desse jeito, peixe de outro jeito? E aí a gente descobre que aquele tipo de peixe que a gente não gosta, o japonês gosta. E o que o japonês gosta, a gente não gosta. E o que a gente gosta, o americano não gosta. O que o americano gosta, a gente não gosta tanto. A gente descobre que tem gente que gosta de peixe de rio, outros gostam de peixe de mar, outros gostam de peixe de águas profundas, outros gostam de peixe pequenininho, fritinho, outros gostam de peixe grande, outros gostam de peixe ao forno. Agora, olha só, Deus fez milhares de espécies de peixes e crustáceos, porque tudo que Deus faz é abundante. Para que esse tanto de flor?
Bastava rosa para a gente conquistar a nossa amada, o girassol para a gente ficar vendo ele virar no sol, amarelão, bonito, e mais um ou dois tipos, sei lá. Mas tem flor para todo tipo de cor, todo tipo de jeito, e a gente vai prestando atenção nisso quando a gente vai ficando mais velho, né? Eu lembro que meu pai, quando a gente viajava, e assim pegava o carro nas estradas ali no Brasil, ele dizia para minha mãe assim: amor, olha aquele ipê amarelo, que lindo. Eu falava: meu Deus, que ele está achando graça numa árvore. Olha aquele ipê, olha aquelas hortênsias, olha não sei o quê. Eu falei: caramba, isso é coisa de velho. Eu queria saber onde é que tinha um posto com picolé que bom, eu queria saber outra coisa, não flor e árvore no meio da estrada. Aí esses dias eu estava com a Adriana, eu falei: amor, olha aquela árvore. Eu falei: meu Deus, a idade chegou. Mas flores, olha tanto, tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, é abundante, é diversificado, porque Deus é um Deus de abundância. Deus não é um Deus de escassez, Deus é um Deus do mais que o bastante. Então nós temos que colocar isto. Se nós caminhamos com Ele, Ele não vai fazer o que a gente precisa, Ele vai fazer mais do que a gente precisa. Ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos, até mesmo que pensamos. Mas isso, nós temos que dizer amém, amém, claro, mas tem que se transformar numa certeza. Porque às vezes a gente sabe que Ele é, sabe que Ele faz, mas não tem essa certeza dentro. É mais fácil ter certeza na escassez, porque nós fomos doutrinados na escassez. Nós fomos doutrinados numa mentalidade de pouco. Eu lembro, por exemplo, não é maldade da minha mãe e nem da minha avó, mas quando eu era pequeno, que eu chegava da escola e que a gente ia almoçar, e às vezes tinha alguma coisinha que eu não gosto, porque criança sempre tem alguma coisa que não gosta. Não gosto de chuchu, não gosto disso aqui, não como isso, não como aquilo. Ou eu botava e de repente ai, tá bom, come tudo. Não sei se você já ouviu, mas na minha casa era assim: come tudo. E eu aprendi a comer tudo. Me ensinaram. Mas o duro não era o comer tudo, era o que vinha depois, a sentença que vinha depois disso. Porque tem gente passando fome no mundo. Se eu saía de um ambiente da casa e por acaso eu deixava a luz acesa, apaga essa luz. Qual é a outra sentença? Por acaso você é sócio da companhia de energia, lá era a Celesc, ou era, sei lá. Você é sócio da companhia. Você estava na minha casa, não? Precisa demorar esse tanto no chuveiro. Tudo isto vai gerando uma mentalidade de vai faltar. É pouco, não é para todos. Como é que é? Pirão pouco, o meu primeiro, né? Farinha pouco, o meu pirão primeiro. Tudo isso vai gerando na gente uma mentalidade de escassez. Não é maldade, né? Os tempos difíceis muitas vezes geram mentalidade de escassez, mas os tempos difíceis passam, e aí você fica às vezes com aquela mentalidade do tempo difícil lá atrás. Então Jesus aqui, Ele quer trazer um ensino, entre tantas coisas, de como deve ser a mentalidade de um cristão. Deve ser uma mentalidade de abundância, apesar de todas as situações que nós possamos passar. E eu quero compartilhar isso com você, porque se não muda isso, eu já comecei o seminário hoje.
Se não muda isso, fica difícil mudar as demais coisas. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria destacar nesse texto é que ele está nos 4 evangelhos. Essa passagem é uma das passagens que ela é descrita no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas e no livro de João. Os 4 evangelhos são 4 testemunhos a respeito do que Jesus fez, cada um contando do seu ponto de vista, revelado pelo Espírito Santo. E destacou, Mateus destacou, mas não está no livro de João, não está há coisas que está no livro de Marcos, de uma maneira bem resumida, que lá no livro de Lucas vai falar de uma maneira mais extensa. Há coisas que há num lugar e não há no outro, mas existe algumas coisas que estão nos 4 evangelhos. Os 4 citaram a mesma passagem e praticamente com os mesmos detalhes. Uma coisinha a mais, uma coisinha a menos, um viés um pouco para um lado, para o outro, mas os 4. Então o que isso tem a ver? Porque se está nos 4 é porque é importante. Se é inspirado por Deus e está nos 4, é porque, tipo assim, se ele não conseguir ver em Lucas, ele vai ver em Mateus. Se ele não entender em Mateus, ele vai entender em João. Se ele não entender em João e nem em Mateus, vai entender em Marcos. Agora, se ele não entender em nenhum dos 4, aí eu vou ter que descer para falar com ele. Então é importante. O Senhor queria ensinar algo a eles. Ele vai propositalmente para um lugar árido, a um lugar que não tinha recursos. E lá, essa multidão o acompanha, e ele chega a uma situação preocupante, de sobrevivência até. Não é que faltou dinheiro para pagar o aluguel, não é porque faltou dinheiro para pagar a prestação do carro, faltou comida para sobreviver. Uma situação preocupante, angustiante. Então, se está nos 4 evangelhos, eu vou compartilhar um pouquinho de cada um. Diz assim, a primeira coisa que eu queria compartilhar com você está no próprio evangelho que nós lemos de João, o versículo 5 e 7. Olha só o que diz no versículo de número 5 e 7. Jesus, erguendo os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, disse: onde compraremos pão para toda esta gente comer? Diga, compraremos. Ele perguntava isso somente para experimentar, pois já sabia o que iria fazer. Respondeu Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, um denário representava um dia de trabalho. Um cálculo da época, pão era o alimento principal da época, um cálculo da época, um denário dava para comprar 8 quilos de pão, na época. E aí, Filipe responde: 200 denários, 200 vezes 8, não daria para que cada um pudesse pegar um pedacinho do pão. Não é nem um quilo, um pedacinho do pão. Então a primeira coisa que eu aprendo é que a abundância não tem nada a ver com dinheiro. $200 denários não daria. Aonde compraremos? Não tem onde comprar. A abundância não tem a ver com dinheiro. Agora eu sei que está dando um nó aí, mas eu vou explicar já. A abundância não nasce de ter dinheiro. Ter dinheiro é uma consequência da abundância. A abundância vem antes de ter dinheiro. A abundância vem antes de ter dinheiro. Há pessoas que têm dinheiro e não são abundantes. Há pessoas que têm dinheiro, mas não têm onde gastar. Eu lembro um dia que nós viemos, não morávamos aqui na América ainda, viemos passear. E aí pegamos um dos furacões, que eu não lembro o nome, que passou no meio de Orlando, no centro de Orlando. Passou, arrebentou tudo. E nós estávamos de férias para ir aos parques.
No outro dia, você sabe, a maioria dos hotéis às vezes não tem comida no hotel e tal. A gente saiu para procurar alguma coisa para comer. Todas as lojas fechadas, todos os restaurantes fechados. Aí tinha uma pizzaria, uma única pizzaria, que estava dando fila, assim, dando volta no quarteirão de pessoas assim como nós, que eram turistas, né? Desesperados para comprar alguma coisa para comer e não achar nada para comer, porque estava tudo fechado, não podia sair, energia elétrica caiu energia, você sabe como passa um furacão forte, como que é. E aí eu fiquei olhando ali, gente, aquela hora ali, as pessoas estavam dispostas a pagar $100 numa pizza. Porque não é questão de ter ou não ter dinheiro, é ter onde comprar. Se você não tem onde comprar, você pode ter $1.000, não tem? Então o que eu quero dizer para você é que abundância não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver. Ter dinheiro, vir dinheiro sobre a sua vida, é consequência. O livro de Marcos, no capítulo 6, versículo 38, outro evangelho, falando do mesmo texto, ele continua dizendo assim: Jesus pergunta, e ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver, sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então, eu entendo algo, que a abundância não tem a ver com dinheiro, porque não tinha onde comprar, e mesmo que tivesse onde comprar, Filipe disse que 200 denários também não resolveria, 200 dias de trabalho também não resolveria aquele problema. A segunda coisa que eu aprendo aqui, agora para o livro de Marcos, é que a abundância também não tem a ver com os recursos. Não é dinheiro, mas os recursos. A abundância não tem a ver com os recursos que você tem. E recursos não tem a ver só com dinheiro. Recursos tem a ver com a universidade que você tem, que você fez. Recursos tem a ver com a capacidade que você tem de network. O recurso, tudo isso são recursos. O meu network, as pessoas que eu conheço, as minhas conexões, o meu estudo, o quanto eu me preparei, o quanto eu fiz uma pós-graduação, o quanto eu tenho uma condição de estar numa posição assim. Tudo isto é recurso, mas isto não garante abundância. Não garante abundância. Muitas pessoas que fizeram grandes cursos hoje não trabalham na sua área, e muito pelo contrário, estão passando por problemas financeiros, com escassez. Então, Jesus disse: o que tendes? O que vocês têm? O nosso recurso é pouco. O nosso recurso é só 2 peixes e 5 pães. Ei, eu não estou perguntando se o recurso é pouco, porque a abundância não tem a ver com recurso pouco ou recurso muito. A abundância tem a ver com outra coisa. Quando o Senhor chega para Moisés e diz: o que você tem? E ele diz: a única coisa que eu não tenho nada. Mas o que você tem na mão? Um cajado. Então é com esse cajado aí que nós vamos fazer chover, vamos fazer a coisa acontecer lá no Egito. Porque é com pouco que você tem, não tem a ver com a quantidade de recurso. Lembra quando o profeta chega naquela viúva: o que você tem? Eu tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha, vou fazer um bolo, ela está dando uma desculpa. Eu tenho pouco, o que eu tenho não é suficiente. Eu vou morrer depois de comer, porque não tenho mais. Ei, não tem a ver com a quantidade de recursos que você tem. A abundância não tem a ver com a quantidade de farinha, com a quantidade de azeite, com a quantidade de estudo, com a quantidade de conexões, com a quantidade. Não tem a ver com isso. É que eu aprendo nesse texto. Agora lá no livro de Lucas, deixar o Lucas falar um pouquinho também, senão ele fica meio chateado. No capítulo 9, versículo 12, diz assim: já começava a declinar o dia. Então, chegando-se ele aos 12, disseram: despede a multidão, para que eles vão aí pelas aldeias em redor e que se agasalhem, achem o que comer, porque aqui, onde nós estamos, o lugar é deserto. O que eu aprendo aqui? Que a abundância não tem nada a ver com o lugar. Não, se eu tivesse na América, está pensando nos nossos parentes lá agora,
Se eu tivesse igual o meu primo que está lá na América, eu ia ganhar dinheiro. Não, se eu tivesse... Olha, você não sabe, mas eu tive uma revelação que tem alguns parentes que pensam assim de você. Se eu tivesse nos Estados Unidos ganhando em dólar, minha vida ia ser outra. É porque eu estou aqui no Brasil, nessa terra. O que eu ouvi de gente falar isso? Se eu tivesse em tal lugar, se eu tivesse em tal posição, se eu tivesse em tal país, se eu tivesse em tal... Ei, a abundância não tem nada a ver com lugar. Mas nesse lugar não dá, Jesus, é deserto. Quem disse que não dá? Quem disse que não dá? Despede eles para procurar um lugar melhor, porque nesse lugar aqui ninguém vive, ninguém tem pão, ninguém tem peixe. O senhor é burro que não está vendo isso. Ele não... Não tem a ver com lugar. Nunca mais diga, é porque eu estou nessa empresa, é porque eu estou nesse ramo. Não é porque esse ramo de atividade que eu estou não dá dinheiro para ninguém. Esse ramo de atividade... Ei, você pode estar catando lixo. Você sabia que a pessoa... Eu fiquei sabendo essa semana, não sei se é verdade, mas eu acredito que é. Que o cara que mais financia os governadores da Flórida, e é um dos homens mais ricos da Flórida e dos Estados Unidos, é o dono da companhia de lixo daqui. Já ouviram isso? Como é que é o nome da companhia? É isso que ele falou ali. É o lixeiro da Flórida. É o nome que ele falou ali. Waste Management. Uau. Meu sonho é ser um waste management. Não é o estado que você está, não é o bairro que você mora, a abundância não tem nada a ver com a posição geográfica. Abundância, Jesus mostrou que no deserto dá para ter fartura, comer e sobrar. Bom, João falou, Marcos falou, que não tem a ver com recurso. Lucas, damos a oportunidade para ele, que não tem a ver com lugar. Vamos deixar Mateus. Dar-lhe vós mesmos de comer. Para que eles tinham ido no deserto atrás de Jesus? Para ouvir o quê? Ouvir Jesus. Para ouvir a palavra. Eles estavam na igreja. Eles estavam aos pés de Jesus. Então eu aprendo com Mateus que para prosperar e para viver abundância eu não preciso sair da igreja. Eu não preciso me afastar das coisas de Deus. Parece que não, gente, mas tem uma mentalidade que ou eu sou crente ou eu sou rico. Ou eu estou na igreja ganhando dinheiro. Eu já vi pessoas falar: pastor, eu estou dando um tempo agora, porque eu peguei um negócio, eu fechei um contrato, que agora eu não posso vir mais no domingo, mas eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Pastor, eu só estou dando um tempo. Pastor, eu só estou fazendo aí um negócio. Ei, o que Deus tem para você nunca vai te afastar dos pés de Jesus. Mas eles têm que ir, senão eles vão morrer de fome. Eles têm que sair dos teus pés, Jesus, e vão mandar ele para as aldeias, vão mandar ele para se virar, vão mandar eles para correr atrás. Ei, se eles ficarem aqui todo domingo, presos a essa comunidade, ouvindo a palavra, tu acha que eles vão prosperar? Ainda eles têm que dar o dízimo? Você acha que eles vão? Não, para aí, deixa eles irem. Esse é o país das oportunidades. Não tem problema trabalhar no domingo, não tem problema ficar um mês fora da igreja, não tem problema, é só 3 meses, não tem problema, é só 6 meses. Você pode até ganhar dinheiro, mas não vai ter abundância. A abundância está onde Jesus está. Deixe
deixa eles irem. Disseram, e Jesus respondeu, eles não precisam se retirar. Aqui mesmo tem algo para dar para eles de comer. Dai vós de comer a eles. A prosperidade começa na igreja, se desenvolve na igreja e ela flui. Eu estava lendo sobre a abundância, a palavra abundância na origem, na etimologia da palavra. Traduzindo para o português, significa fonte que vem de dentro para fora, que jorra de dentro para fora. Uma pessoa abundante como uma fonte que jorra. Tudo dela é mais. Dentro está tão cheio que agora ela transborda. A palavra tem a ver com ondulações, transbordar. Uma pessoa abundante é uma pessoa que transborda. Por isso que quando Jesus multiplica os pães, não é a conta. A nossa mentalidade brasileira aí cabe bem nisso aqui. Tem uma parte de mentalidade brasileira que é boa. Uma vez eu fui convidado por um americano, e não estou falando mal deles, porque é da cultura, para comer um churrasco. Eu não morava aqui ainda. E aí um amigo meu conheceu um americano, então vamos lá comer um churrasco na casa dele, ele nos convidou. Eu falei, ok. Aí daqui um pouco, churrasco, o hambúrguer, né? Aí o meu amigo disse assim, o pastor Dianta ali, ela vai lembrar. Olha, ele ligou aí e perguntou, quantos churrascos você come? Eu nunca tinha recebido essa pergunta. Você vai convidado para comer um churrasco no Brasil, imagina, tudo bem, mas quantos você come? Eu fiquei assim, falei, como assim? Eu nunca contei, depende da emoção da hora, depende, né? Aí quando chegamos lá na casa dele, uma pessoa simpaticíssima, não tem nada de errado. É que o churrasco dele era hambúrguer. Então na cabeça dele, eu não quero assar mais hambúrgueres do que o necessário. Então, se ele come 3, eu vou deixar 3 assados. Se ele come 4, 4 assados. Ele estava certo na pergunta, mas para mim entrou atravessado. Porque eu achei uma coisa tacanha. Imagina, você vai lá em casa, quantos mais ou menos gramas de carne você come? Quantas colheres de arroz, mais ou menos? Não, porque eu quero deixar assim bem no limite, não quero que sobre. Jesus não tem essa mentalidade. Porque ele é abundância. Abundância está cheio aqui e vai para fora. Então, quando Jesus faz a multiplicação dos pães, não é certinho de quanto vai comer de peixe, quanto vai comer de pão. Senta eles na relva e pergunta para eles, cada um, quando é que vão comer, que eu já faço a encomenda certinha aqui. Não, comeram e se fartaram, e sobrou 12 cestos cheios. Precisa uma grande pescaria? Precisa. Ele não pergunta quanto cabe no seu barco. Ele simplesmente diz, lança a rede. E aí eles têm um outro problema, porque o peixe não cabe tudo no barco dele. Aí ele tem que chamar os outros barcos, porque senão ia afundar o barco dele. Porque tudo que Deus faz é mais que o necessário, mais que o bastante. Por que ele faz mais? Porque ele não faz para você, mas ele faz para que você se torne uma fonte, uma abundância, para que você seja cheio e transborde para sua família, transborde para seus amigos, transborde para o chamado, transborde para o ministério. A abundância é uma fonte que jorra ondas. Amém? Então Mateus disse que não tem necessidade de se retirar. A abundância está na igreja. Nasce na igreja da palavra de Deus, se desenvolve na igreja e se finaliza na igreja. Por isso, quando eu vejo testemunhos de pastor, eu praticamente nasci aqui eu fui batizado, aqui eu casei, aqui eu tive meus netos, aqui eu tive meus filhos, aqui foi o meu ministério, foi desenvolvido, aqui eu prosperei, e eu acho lindo pessoas que crescem na igreja, prosperam na igreja, porque esse é um lugar de abundância. Ontem eu recebi um pastor,
Ele passou aqui rapidamente, um amigo, o Bispo Tenório. Então ele chegou aqui em Fort Lauderdale e ia pegar o voo para Boston às 2 da tarde. Ele pediu, vai lá tomar um café comigo. Fui lá, peguei ele cedo. Aí fomos tomar um café. E a gente estava conversando. Porque não tem como, né? Pastor só fala das coisas de Deus. Né? Primeiro a gente renovou as piadas, tal, depois a gente começou a conversar das coisas sérias. Aí eu disse para ele, falei, olha, a gente nunca tem que ter vergonha de ser um pregador. E ele mesmo, falei, Deus falou isso comigo. Um pregador é a pessoa mais influente da face da terra. Ele tem mais influência, ele mexe mais na sua vida que um presidente, ele mexe mais na sua vida do que um juiz da Suprema Corte. Ele muda não só uma pessoa, como ele muda uma nação. E as coisas não acontecem sem um pregador. Por isso, tome cuidado quando você ficar na frente de um pregador. Ficar na frente de um pregador é igual ficar na frente do Mike Tyson, na época boa dele. Você pode até fechar a guarda, mas uma hora entra uma na ponta do queixo. Uma hora uma palavra entra e muda a nossa vida. Uma hora uma palavra entra e transforma. E eu disse, lembra de Filipe? Filipe estava lá, de repente o Senhor fala com ele, Filipe, desce até a estrada tal, porque está passando ali uma carruagem, você vai correr do lado da carruagem, eu quero te usar naquele lugar. E Filipe desceu a estrada, viu que vinha ali uma carruagem com o superintendente da rainha, lendo Isaías com a palavra de Deus no colo dele, e não entendia nada, e ele começou a correr do lado da carruagem. Ele disse, o que você está lendo? Ele falou, estou lendo a Isaías, estou lendo a palavra, e você está entendendo? Ele falou, não estou, porque não tem quem me ensine, não tem quem me pregue para mim. E ele falou, eu posso te ajudar. Eu falei, então sobe. Ele sobe na carruagem e ele começa a discorrer a palavra. Olha só, olha que tremendo isso. Ele estava lendo a coisa certa, ele tinha a palavra de Deus que era poderosa, ele tinha tudo o que ele precisava, mas ele não tinha o que ia mudar a vida dele. O que, pastor? Um pregador na frente dele. Quando um pregador senta na frente dele, ele diz, para tudo, eu quero me batizar. Tem pessoas que têm a palavra, mas ainda assim você precisa de um pregador. Porque não é um efeito natural, é um efeito sobrenatural. Então, o que eu quero dizer para você aqui, nisso, é que nós precisamos estar na presença do pregador. Quem pode mudar a sua vida, eu não estou aqui puxando sardinha, mas é o teu pastor. É um profeta sobre a sua vida, um pregador sobre a sua vida. É uma palavra que sai desse púlpito aqui, pode ser do seu pastor, ou pode ser de um pastor convidado que vem aqui. Uma palavra vai entrar na ponta do queixo, vai mudar a sua vida, vai abrir portas, vai trazer cura, vai trazer restauração. Uma palavra muda tudo. De um pregador. E estou terminando, e já passei do tempo. Se não é, abundância não tem a ver com se afastar da igreja, não tem a ver com o lugar que eu estou, não tem a ver com os recursos que eu tenho, e não tem a ver com dinheiro, com quantidade de dinheiro. O que é abundância? Abundância, você saberá no seminário de amanhã. Esse era um pitch bom, né? Isso aqui é uma boa chamada para o seminário, né? Abundância é uma mentalidade de fé. Quem é abundante, é abundante. Quem é abundante tem uma mentalidade. Eu posso estar no vale da sombra da morte, mas eu sei quem eu sou, e eu sei quem é o meu Deus, e eu sei. Ele sempre tem uma posição positiva diante das adversidades. Ele sempre tem um pensamento que é o pensamento de Deus. Ele sempre sabe que ele pode ter caído, mas ele vai se levantar. Ele tem uma mentalidade, ele tem uma mentalidade que tem para todo mundo, tem para sobrar. Tem uma oportunidade chegando na minha vida, tem uma oportunidade aparecendo. Quem tem uma mentalidade abundante, quem tem uma mentalidade de fé, é gente que anda
com os olhos abertos. Não é gente que trabalha por dinheiro, mas é gente que trabalha por oportunidade. E ele está trabalhando, ele pode estar limpando uma casa, mas ele está olhando o que a pessoa faz, o que o outro faz, como é que se ganha dinheiro na América. Ele está andando de carro, mas ele está olhando os comércios, ele está olhando o que está acontecendo. Ele diz: Senhor, o que é que eu vou fazer aqui? Eu sei, Pai, não importa, eu posso começar hoje pendurado lá atrás no caminhão do lixeiro, pegando lixo. Amanhã eu estou dirigindo o caminhão, depois eu sou o superintendente dos motoristas de caminhão, depois eu sou o dono da empresa de lixo, e eu vou prosperar. Eu vou prosperar. Essa mentalidade abundante, mas isso precisa ser treinado em nós. E o que Jesus estava treinando para eles aí, diz: gente, eu vou mostrar para vocês que quando nós estamos no reino, não há necessidades, nós podemos passar momentos apertados como esse. E a verdade é que aquele momento era um momento apertado, era um lugar deserto, não tinha comida o suficiente, não tinha dinheiro suficiente, era uma situação complicada. Então passar por situações complicadas é algo que acontece, mas como nós reagimos às situações complicadas é toda a diferença. Sabe que Jesus reagiu? Deu graças à situação complicada. Que, pastor? Sim, nos 4 evangelhos, e aí eles concordam, que Jesus pegou e deu graças pelos poucos recursos, deu graças por estar no deserto, deu graças por não ter uma saída humana para aquilo, deu graças por saber que Deus existe e está sobre a vida dele, deu graças, e depois pegou o pouco que tinha e disse: vamos começar com este pouco. Começa a distribuir. Quando você tem uma situação abundante, o pouco que você tem é tudo que Deus precisa para começar. É um pedaço de pau seco. É com esse pedaço de pau seco que nós vamos começar. É 2 peixinhos, é com 2 peixinhos que nós vamos começar. É 5 pãezinhos, é com 5 pãezinhos que nós vamos começar. Eu dei graças e eu vou começar, e eu vou prosperar.